Bem, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Por favor, abram suas Bíblias. Atos, capítulo 4. Todos acompanhem. Vamos lá. Atos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 23 ao versículo 31. Atos 4, versículo 23 até o versículo 31. Antes da leitura, eu quero pedir aos pais que não deixem que os seus filhos fiquem lá fora na hora do culto. Tá? Orientem, se tiver algum filho, oriente para o seu filho permanecer no culto. O que vai fazer a diferença para ele lá na vida dele, lá no futuro, é justamente esse momento de ouvir a palavra do Senhor, ser ensinado, ser orientado, ser exortado na palavra do Senhor. Não permita que seu filho venha e fique sem participar do culto. Tá? Então, todos trabalhem em casa, conversem em casa. Não precisa ser aqui, depois vocês conversam cada um, olha lá no culto participando. Eu sei que tem filho que não quer ficar aqui. Tá? A vontade do homem é não ficar aqui, a natureza do homem. E nós temos que lutar contra a vontade do homem. Tá? Então, eu pedi para que Deus nos ajude a educar e orientar os nossos filhos. Vamos lá? Vamos à leitura então, meus irmãos. Atos capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua santa e poderosa palavra foi lida e nós te pedimos que nessa noite possamos meditar na tua palavra através da direção do teu Santo Espírito. Fala conosco, que nós possamos nessa noite aprender, crescer, sentir o Senhor falando aos nossos corações, às nossas mentes, e que principalmente, ó Deus, nós possamos praticar aquilo que o Senhor espera da tua igreja. Nos ajuda, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu creio que quase todos vocês, ou se não todos que aqui estão, a não ser os que são bem bebezinhos, já ouviram falar de um homem chamado Sérgio Moro. Com certeza, com certeza. Se você leu, se você assistiu algum noticiário nesses últimos tempos, você ouviu falar desse homem chamado Sérgio Moro. E Sérgio Moro, atualmente, é o juiz mais famoso de todo o Brasil. Não existe um juiz mais famoso do que Sérgio Moro. Ele é um juiz federal e é o juiz mais famoso do Brasil. Ele é famoso porque está dirigindo a Operação Lava Jato. Essa operação que tem levado os homens mais ricos do Brasil para a cadeia, assim como também está conduzindo futuramente políticos a irem para a cadeia. E o povo está super feliz com o Sérgio Moro, super feliz com ele. Nas passeatas você via alguns cartazes dizendo: somos todos Moro. Ele me representa, Sérgio Moro me representa. E é interessante como os brasileiros, com uma figura que eles nem conheciam há poucos anos, nem sabiam que existiam, e agora pegam um cartaz e dizem: olha, nós somos todos Moro, ele me representa, Moro me representa. Nas redes sociais você observa, hashtag, somos todos Moro. De tão famoso que o juiz ficou. O Sérgio Moro está desenvolvendo um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso.
Talvez nenhum juiz em nenhuma época do Brasil desenvolveu um trabalho tão sério na justiça como ele tem feito nos últimos tempos. Trouxe uma luz para os brasileiros que talvez a justiça possa funcionar em nosso Brasil, mandando ricos, mas mandando também pobres para a cadeia. E o Sérgio Moro se tornou uma figura conhecida, famosa, e as pessoas se identificam com o Sérgio Moro. E ele tem trabalhado incansavelmente para que a justiça seja feita para todos. Porém, meus irmãos, esse trabalho que ele tem feito é um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho ao mesmo tempo perigoso. É um trabalho maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um trabalho perigoso. Essa semana, a Polícia Federal teve que reforçar a segurança do juiz Sérgio Moro. Ele tem recebido várias ameaças de morte, tem sido ameaçado de morte pelo trabalho que tem desempenhado, porque tem trabalhado para colocar quem quer que seja atrás das grades se cometeu corrupção. E a Polícia Federal, essa semana, teve que aumentar a segurança dele e estão atentos a algumas situações que estão acontecendo porque o processo está caminhando para algumas figuras grandes e aumentar a segurança de Sérgio Moro por causa das ameaças que ele está tendo de morte, porque muitos querem a sua morte. E quando nós lemos as Escrituras, nós lemos neste pedaço, nesta parte das Escrituras, nós encontramos os apóstolos Pedro e João trabalhando para um juiz muito mais importante e infinitamente mais importante do que o juiz Sérgio Moro. Nós encontramos aqui Pedro e João trabalhando para um juiz da terra. Nós encontramos aqui Pedro e João trabalhando para o juiz de toda a terra, de todo o universo. E eles estão trabalhando para ele. Estão trabalhando para o juiz, como eu disse, o juiz muito mais importante, infinitamente mais importante do que o juiz Sérgio Moro. Estão trabalhando aqui, Pedro e João estão trabalhando para o juiz que um dia se assentará no grande trono branco. E se vocês observarem, olhem comigo, se vocês observarem, da mesma maneira que Sérgio Moro foi ameaçado, também os apóstolos foram ameaçados. Mas ameaçados porque eles estavam pregando. Lembre do domingo passado, quando o texto diz, capítulo 4, observe capítulo 4, versículo 17, 18 e depois o versículo 21. Capítulo 4, 17, 18 e depois o 21. Diz assim no 17, 4, 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Note que houve ameaça também para os apóstolos. Da mesma maneira que está havendo ameaça para o juiz Sérgio Moro, houve uma ameaça aqui para os apóstolos. Eles foram ameaçados. E eu pergunto para vocês, o que eles poderiam fazer? O que eles poderiam fazer diante dessas ameaças? Daqueles que não queriam que eles continuassem pregando, que eles continuassem falando, que eles continuassem ensinando. O que o povo de Deus faz quando algumas pessoas não querem que nós continuemos pregando a palavra, ensinando a palavra? É interessante, os apóstolos não poderiam aumentar a sua segurança. Eles poderiam confiar no Deus que dá segurança. Mas não poderiam aumentar a sua segurança porque sequer eles tinham dinheiro para contratar alguém para ser guarda-costa deles. O Pedro, na hora que encontra o coxo, disse, eu não tenho prata, nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro para contratar alguém para vigiá-los agora por causa da ameaça daqueles homens que foram os seus inquiridores de Anás, Caifás, as autoridades, os anciãos que ali estavam inquirindo eles, como nós vimos no domingo passado. Eles não poderiam pegar e contratar segurança. Agora, é interessante que diante da ameaça que eles sofrem aqui no versículo 17, 18 e 21, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam ser tomados pelo medo. Muitas pessoas, quando são ameaçadas, e principalmente ameaçadas de morte, ela pode ser tomada pelo medo. Liga o telefone, alguém liga lá no telefone e diz, olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. E a pessoa é tomada de tamanho medo, que ela não quer mais sair de casa.
ela se tranca no seu quarto e fica com medo, e ela não quer mais sair porque ela está com medo de que realmente alguém execute a sua vida. E se nós olharmos para o texto, eles foram ameaçados, e uma das atitudes que eles poderiam ter era serem tomados pelo medo e se esconderem em algum lugar. Mas foi isso que eles fizeram quando foram soltos da prisão, que passaram um dia na cadeia por terem pregado? Foi isso que eles fizeram? Se esconderem porque agora são ameaçados de estarem pregando a palavra de Deus? Foi isso? Não. Eles também poderiam aumentar, como eu disse, guarda-costas, mas nem de dinheiro tinham. Poderiam ficar escondidos, poderiam achar, olha que interessante, eles poderiam achar perigoso demais. Na noite em que eles passaram na cadeia, que está no capítulo 4, o Pedro e o João poderiam ter conversado lá na cadeia e dizer assim: Pedro, João, um falando para o outro, olha, o que nós estamos fazendo é muito perigoso. Nós acabamos de pregar e já fomos agora colocados aqui na cadeia. E se nós continuarmos pregando e formos mortos? Eles poderiam ter conversado isso. Mas será que eles conversaram a respeito de parar de falar? Parar de pregar? Claro que não, porque o próprio Pedro disse no versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não estavam dispostos a parar, mesmo com a ameaça, nada disso. Agora note que coisa curiosa, que coisa extraordinária. O texto diz: uma vez soltos, saíram da cadeia. Olha a reação deles, a atitude desses homens, e que deve ser uma atitude que nós devemos olhar e observar, e ser uma atitude que nos fortaleça, que nos enche de intrepidez, que nos oriente como igreja. Olha o que o texto diz depois de ameaçados: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A hora que saíram da cadeia, o que eles foram fazer? Foram dividir os problemas com os irmãos. Foram dividir o problema com a igreja. Eles não pegaram aquele problema da ameaça e guardaram só para eles, tentaram carregar o fardo do problema só com eles. Mas o texto diz que eles procuraram os irmãos, as pessoas da mesma fé, e foram dividir o problema. É assim que, como igreja, nós precisamos aprender a fazer. Os nossos problemas não devem ser os problemas apenas nossos em particular, deve ser problema do corpo, do povo de Deus. Nós devemos dividir a carga, como a Bíblia diz, uns com os outros, e ajudarmos uns aos outros, como a Bíblia nos orienta, e eles fizeram isso. Eles foram soltos e foram procurar os irmãos, como o texto diz, e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Mas essas coisas que eles contaram para os irmãos, quais foram? Exatamente aquilo que Lucas registrou para trás. Eles chegaram para os irmãos e disseram: irmãos, nós passamos a noite na cadeia, e pela manhã nós fomos colocados diante das autoridades, e sabe o que as autoridades nos disseram? Sabe o que Anás e Caifás nos disseram? Nos disseram que nós não podemos mais ensinar no nome de Jesus Cristo, que nós não podemos mais ensinar para ninguém, falar para ninguém a respeito de quem é esse Jesus. E eles dividiram, como eu disse, o problema, dividiram a ameaça com os irmãos que eles haviam recebido no capítulo 4. Olha que coisa curiosa, eles poderiam ser tomados pelo medo, poderiam se esconder, mas eles foram dividir o problema com os irmãos. O que havia acontecido, o que os principais sacerdotes e os anciãos haviam dito, foram dividir a ameaça do perigo que estava sobre as suas vidas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção como igreja, porque a ameaça deles é uma ameaça extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Porque percebam o que eles disseram para eles no versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Isso aqui é uma ameaça extremamente séria para o mundo espiritual. Por que é uma ameaça extremamente séria para o mundo espiritual? Porque se nós observarmos, no capítulo 4, versículo 12, não existe salvação se não for através do nome de Jesus Cristo. Então, se os ameaçadores, quando fizeram a ameaça, se eles conseguissem isso, o que aconteceria? Eles não mais ensinariam sobre Jesus, não mais falariam de Jesus. Mas se a salvação só acontece por alguém conhecer a Jesus, então o que aconteceria? Não haveria mais salvação.
Ninguém mais poderia ser salvo. Porque olha o que Paulo escreveu, você pega e percebe lá quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim para os romanos: como porém invocarão aquele em que não creram? E ele segue, diz: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, se eles param de falar, se eles param de pregar, se eles param de ensinar a respeito de Jesus, Jesus não vai ser conhecido. E se ele não é conhecido, uma pessoa não pode ser salva, não pode receber a salvação de Deus. Porque Paulo escreveu: naquele de que nada ouviram, e como ouvirão? Paulo termina o capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: e como ouvirão, se não há quem pregue? Se não há quem pregue. E o que as autoridades querem deles? Querem exatamente isso, querem que eles parem de falar, parem de ensinar, parem de pregar. Mas Paulo então defende os romanos dizendo: se para de pregar, se não há quem pregue, se não há quem fale, Cristo não é conhecido. E se Cristo não é conhecido, não existe salvação para o homem. Não existe. Paulo completa ainda no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: e assim a fé salvadora, ele está falando da fé salvadora, da fé real. Ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Olha que interessante. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Ora, se a fé verdadeira, se a fé salvadora vem pela pregação da palavra de Cristo, o que as autoridades querem que os apóstolos façam? Parem de ensinar sobre Cristo, parem de ensinar em o nome de Jesus Cristo, parem de falar sobre o nome dele. E essa ameaça deles é altamente diabólica, porque quando a igreja cai nessa cilada do diabo, de parar de ensinar para as pessoas quem é Jesus Cristo, de parar de orientar para as pessoas sobre o nosso Salvador, a igreja para de falar sobre a cruz, sobre o sangue de Cristo derramado, sobre a sua ressurreição, então não pode haver salvação. As pessoas continuam caminhando para o inferno. Sem pregação, Cristo não é conhecido. Sem pregação, não há crer nele. Sem pregação, não há fé verdadeira. Sem pregação, não há salvação. Sem pregação, a ira de Deus permanece sobre a cabeça dos pecadores. Assim João diz no seu capítulo 3, versículo 36. Porque é preciso crer em Cristo para que a ira de Deus seja retirada da cabeça de uma pessoa. Mas se Cristo não é ensinado, se Cristo não é pregado, a ira de Deus continua sobre a cabeça de uma pessoa. E os apóstolos sabiam muito bem disso. Sabiam muito bem disso, que a ameaça para eles pararem, para eles ficarem quietos, para eles silenciarem, era uma ameaça muito séria. É por isso que eles procuram a igreja, eles procuram os irmãos e dividem essa ameaça extremamente perigosa para a igreja daquela época. E eles com certeza disseram: irmãos, eles querem que nós paremos, mas nós não podemos parar. Como eles poderiam se calar? Como eles poderiam parar de falar? Essa é a mesma maneira que Deus trabalha hoje. Como Deus salva hoje, Deus salva quando nós apresentamos o plano da salvação para as pessoas. Quando nós falamos que as pessoas são pecadoras, que elas estão mortas nos seus delitos e pecados e que somente Jesus Cristo salva. Não há outra maneira para que alguém seja salvo. Não há outro nome para que alguém seja salvo. É preciso apresentar quem é Jesus para as pessoas. Quando nós calamos, quando nós silenciamos, quando nós não estamos preocupados com esse assunto, quando nós estamos preocupados só com a nossa veste, com a nossa casa, com o nosso carro, as pessoas continuam caminhando para o inferno porque nós não falamos de Cristo para as pessoas. E aqui você observa que eles procuraram os irmãos, e aqui vem uma das mais belas orações da Bíblia. Porque quando eles procuraram os irmãos, olha que interessante. Olha interessante, os apóstolos sabiam que Cristo morreu por eles para salvá-los, eles não poderiam silenciar. Agora note que a ação das autoridades trouxe uma reação da igreja. A ação das autoridades foi ameaçar, mas a igreja reage à ameaça. E como a igreja reage à ameaça? Numa coisa que parece muito simples: orar. Parece muito simples. Eles reagem com a ameaça orando. E notem a oração deles quando eles são ameaçados e as autoridades não querem mais que eles falem. Note o versículo 24. Ouvindo isto. Quem ouvindo isto? Os irmãos. Ouvindo isto, diz o texto, unânimes levantaram a voz e disseram. Unânimes levantaram a voz e disseram.
Aqui não está dizendo que todo mundo começou a orar ao mesmo tempo. Porque é uma oração registrada. O unânimes está mostrando claramente que eles concordam com essa oração. Provavelmente tem alguém orando aqui, uma pessoa orando e toda a igreja concordando com a oração. Mas não é uma oração medíocre. Não é uma oração que eles estão preocupados com coisas nossas. É uma oração que eles estão preocupados com o reino de Deus, com a propagação do Evangelho, com a pregação de quem é Cristo. Eles estão pensando nas coisas do alto, nas coisas espirituais, e eles vão orar ao Pai pelas coisas espirituais. Porque muitas vezes nós não nos preocupamos em orar pelas coisas espirituais. Muitas vezes nós nos preocupamos só com as nossas coisinhas e ficamos colocando diante de Deus como se a vontade dele fosse nos dar roupas, como se a vontade dele fosse nos dar comida, mas o nosso próprio Senhor diz: por que vocês se preocupam com a comida, com a bebida? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensina a buscarmos as coisas do alto, não as coisas que nós muitas vezes vamos ganhar dele, sequer, sem pedir, como ele nos ensinou. E olha que interessante, então eles vão orar, e o texto diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Todos juntos concordam com a mesma oração. Perceba que a igreja está agindo como um corpo bem unido, bem ajustado, porque ela vai agora levantar a voz diante das ameaças das autoridades. E olha a oração deles, como eu disse, uma das mais belas orações da Bíblia. Olha como eles começam a oração. Tu, soberano Senhor. Aqui extraordinário. Tu, soberano Senhor. A igreja ora para Deus, mas ela sabe quem é Deus. Ela sabe quem é Deus. Diante da ameaça das autoridades terrenas, eles procuram quem manda em todas as coisas. Quem é absoluto sobre todas as coisas. Eles não acham que Deus é um Deus de uma caixinha de fósforo, que Ele pode algumas coisas e não pode outras. Eles se dirigem a Deus confiando que Ele é soberano. A ameaça deles fez eles procurarem a Deus, que é o Todo-Poderoso, conforme as Escrituras dizem. Aquele que manda em tudo, manda em todos. Olha que interessante. Eles dizem assim na oração: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu. Que fizeste o céu. Ou seja, se Ele é soberano e fez o céu, Ele manda no céu. Eles confiam nisso. E não foi assim que Deus trabalhou no dilúvio? Não foi assim que o texto diz que Deus abriu as comportas dos céus? O dilúvio não nos mostra que Deus de fato manda nos céus? Por acaso no tempo de Elias, quando não houve chuva durante 3 anos e meio, não foi Deus quem reteve a chuva? E depois, quando Elias vai orar para que Deus mande chuva, não foi Deus quem mandou a chuva cair? Não é um Deus, por acaso, soberano no Velho Testamento, ao qual a igreja está orando, confiando que pode ouvir a oração, nesse momento que são ameaçados, para que se cale e não pregue mais a palavra? É o mesmo Deus. Deus soberano que criou os céus e manda nos céus. É o mesmo Deus do Novo Testamento, na pessoa do Filho, que depois de fazer o seu ministério, depois da sua ressurreição, ele sobe lentamente na vista de todos os seus discípulos e desaparece nos céus, entre as nuvens. Mas antes de desaparecer, ele disse que eles viram ele subindo, e depois ele prometeu que voltaria entre as nuvens e que todos os olhos veriam a sua volta. É o mesmo Deus que criou os céus, que manda nos céus, que é soberano sobre todas as coisas, ao qual eles estão buscando nesse momento em oração. Eles dizem também que fizeste o céu, a terra, o mar. É curioso o mar. Porque quando você vai ao Velho Testamento, o que você encontra? Quando o povo saindo do Egito, o que Deus fez com o Mar Vermelho? Abriu o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que ficaram 2 montões, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Quem pode segurar o mar do lado direito, do lado esquerdo, se não é um Deus completamente soberano e absoluto? Quem pode segurar? Somente Deus, que manda em tudo e manda em todos. E é esse Deus que eles estão orando por causa da ameaça, para que se calem e não preguem mais o Evangelho, não anunciem mais sobre Cristo, o Filho escolhido, o eleito de Deus. E estão se dirigindo ao Deus soberano. E no Novo Testamento, por acaso na pessoa do Filho, não mostra também que manda no mar? Quem é que caminhou por sobre o mar? Quem caminhou por sobre o mar?
Quem no mar agitado, que quase afundava o barquinho, quem mandou o mar parar e o vento se acalmar? Quem mandou? Não foi nosso Senhor, o Deus Filho encarnado? Note que eles estão orando por um Deus que é soberano, que é a doutrina principal da igreja presbiteriana. Nós cremos na soberania absoluta de Deus, que Ele manda em tudo e manda em todos, assim como a igreja primitiva cria no Deus soberano. E olha que interessante, na oração deles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A igreja sabe que tudo que tem na terra, inclusive os ameaçadores, fazem parte de um Deus soberano, sob domínio de um Deus soberano. Olha que oração extraordinária, que oração maravilhosa. Eles não estão orando por poucas coisas, estão orando pelo reino de Deus. E eles sabem que os seus ameaçadores estão debaixo da soberania de Deus. Agora olha que interessante, meus irmãos, olha que interessante o texto como ele continua. Tudo que neles há, como eu disse, os seus ameaçadores, eles sabem que também estão debaixo da soberania de Deus. Oram para o Deus soberano. Olha que isso aqui é interessante. Você pega o Facebook, hoje o Facebook é um canal de tanta bobagem. Tanta bobagem. E muitas vezes bobagens absurdas. E heresias muitas vezes disfarçadas de uma coisa tão simples, tão simples. Você pega e tem lá uma imagenzinha de um esqueleto e diz assim: olha, não precisa se preocupar com o seu peso, porque você vai ficar assim por toda a eternidade. E está lá o esqueleto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que um dia Cristo voltará e ressuscitará os nossos corpos. Nós não vamos ficar esqueleto para todo sempre. Portanto, aquela imagem não é verdadeira. Há uma outra imagem que aparece o Senhor Jesus Cristo com o diabo numa queda de braços. Os dois ali com os braços, um segurando o braço do outro. E embaixo a pergunta: quem vai vencer? Se você acha que Jesus vai vencer, curta. Se você acha que o diabo vai vencer, faça isso. Como se o nosso Deus estivesse tendo uma quebra de braço com o diabo, se fosse uma luta dele com o diabo. A igreja não entende assim. A igreja primitiva não entende assim. A igreja levantou a voz unânime dizendo: Tu, soberano Senhor. Eles não têm dúvidas de que Deus manda em tudo, manda em todos, inclusive no próprio diabo. E é ele que eles estão recorrendo diante da ameaça. Eles não acham que há uma quebra de braço. Eles não ficam pensando quem vencerá. Eles têm certeza de quem é o vencedor. Têm certeza absoluta. A igreja sabe quem manda em tudo. A igreja entende que Deus é tão poderoso, Ele é soberano. Sabem, olha que coisa curiosa, se você seguir a oração, a igreja sabe que a morte do Senhor não foi acaso. Note o texto que diz aqui na oração deles. Eles dizem assim, no versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão diante as autoridades ameaçaram. E nessa hora, na oração deles, eles falam, eles lembram. Aqui quem está orando lembra de que o Salmo capítulo 2 falava que haveria uma oposição ao ungido do Senhor. Que alguém se levantaria contra, as autoridades se levantariam contra o ungido do Senhor. Eles estão lembrando de um salmo messiânico, lembrando que Deus já havia falado que haveria uma oposição contra o seu ungido. Eles sabiam disso. Eles não estão achando que a morte do Senhor foi um acaso. Eles sabem que a morte do Senhor foi para cumprir as Escrituras, conforme Deus havia predeterminado. Eles sabem que Deus havia organizado até mesmo a morte do seu filho. Note que eles dizem no versículo 27 também, note que coisa interessante diz ali, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos e gentios e gente de Israel. Mas note o versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. A igreja sabe muito bem que tudo o que aconteceu com o Senhor não é um acaso, mas foi planejado pelo Senhor. Ele não é só soberano, Ele planeja absolutamente todas as coisas. E planejou até mesmo a morte do seu filho. Muitas pessoas leem as Escrituras e ficam achando que o Senhor veio e os homens foram maus e Ele morreu, e simplesmente Ele morreu porque os homens foram maus. Ele não morreu simplesmente porque os homens são maus, são pecadores.
Ele morreu porque houve um plano de Deus na eternidade para que o seu filho viesse e morresse. E a igreja está orando que o que aconteceu com o Senhor foi cumprimento do Salmo capítulo 2, que Davi, através do Espírito, já havia profetizado o que aconteceria com o Senhor. Eles oram na oração dizendo que Herodes e Pôncio Pilatos, aquela história no julgamento de Jesus, que um manda para o outro, e o Pilatos lava as mãos, e o Herodes manda Pilatos manda para Herodes, aquela história, e eles sabem que eles só fizeram isso porque Deus havia pré-determinado. Ou seja, Deus havia planejado que o Herodes e o Pôncio Pilatos fizessem isso. Por acaso eles não estão crendo num Deus absolutamente soberano? Porque eles dizem na oração para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Por que eles estão orando assim? Porque eles estão sendo ameaçados. Mas por outro lado, eles confiam num Deus completamente soberano que manda em tudo, manda em todos. Quem nós devemos procurar quando nós somos ameaçados? Quem nós devemos procurar quando nós temos os nossos problemas? Ora, se nós servimos a um Deus soberano, que fez todas as coisas, que manda todas as coisas, como nós não procuraríamos a esse Deus Todo-Poderoso? Como nós tentaríamos resolver os nossos problemas pelas nossas próprias forças, em vez de procurar o nosso Senhor? Sabem, como eu disse, sabem que a morte do Senhor é cumprimento do Salmo 2, sabem que a morte do Senhor não é um acaso, sabem que Pôncio Pilatos e Herodes fizeram o que Deus planejou, conforme aqui o versículo 28. E nota que interessante, eu estava lendo o Salmo durante a semana para pregar, e o texto não diz que, a igreja não diz assim, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito viram no futuro. Porque tem gente que acha que Deus olhou para o futuro e viu o que ia acontecer. A igreja não está orando assim, a igreja está orando dizendo que para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram, mostrando que havia um desejo de Deus que aquilo acontecesse. E é curioso, porque quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21, diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, Pedro diz que o sangue de Cristo foi conhecido. Como poderia, antes da própria terra ser criada, como o sangue de Cristo poderia ter sido conhecido? É claro, Pedro está mostrando que o plano de Cristo derramar o seu sangue não foi feito no tempo, foi feito na eternidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21. Com efeito, Pedro diz isso, que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando você lê Apocalipse, João fala a mesma coisa no capítulo 3, versículo 8, dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, capítulo 3, versículo 8, mostrando, um outro apóstolo mostrando, e olha que o João escreveu o Apocalipse, entendendo que a morte do Senhor não foi algo planejado lá na metade da história, foi algo que desde a fundação do mundo já estava determinado. E a igreja está orando assim, a igreja está confiando desta forma, que o nosso Deus não é um Deus que está caminhando na história e correndo atrás da história para ver o que acontece. Ela está orando por um Deus que é soberano e escreveu a história, conduz a história e tem poder contra as ameaças que foram feitas contra eles naquele momento. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É ser dirigido de fato pelo poder do Senhor. É ser dirigido como igreja. E agora o que acontece? Notem mais ainda para nós caminharmos para o final do texto. Note que coisa curiosa, meus irmãos. O motivo da oração deles chama muita atenção. Note que a igreja está orando na confiança de que Deus é completamente soberano. Mas note o motivo da oração. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Porque o Pedro e o João saíram correndo e foram contar. Contar que eles haviam ameaçado. Ameaçado para quê? Para que parasse de falar de Jesus, o Filho de Deus. Para que não ensinasse, para que não falasse mais. E quando eles estão orando, eles vão dizendo, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor criou o céu, criou o mar, criou a terra. O plano do seu Filho estava determinado, Senhor. Senhor, agora olha para as ameaças deles. Olha o que eles estão falando para nós. Ou vocês estão recorrendo ao Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para que Ele ouça e faça alguma coisa. E agora eles colocam as ameaças que eles estão sofrendo, ali conforme o versículo 17, 18 e 21, eles colocam diante de Deus a ameaça. E note como Deus vai reagir. Eles colocam para o Senhor soberano, as suas ameaças. E olha o que eles dizem, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A ação das autoridades deu no contrário.
Porque as autoridades queriam que eles se calassem, que eles não falassem mais, que eles não ensinassem mais. Mas quando a igreja ouve essa situação, a igreja vai orar para quê? Para que Deus faça o oposto, para que Deus encha-os de intrepidez e que eles preguem ainda mais a palavra. E é interessante porque eles pedem, diz assim, e concede os teus servos que anunciem com toda intrepidez. Lembra que as autoridades falaram para o João e o Pedro? Versículo 13. Olha o que diz o texto lá no versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro. Só que agora você não tem só o apóstolo João e o apóstolo Pedro que eram intrépidos. Você tem uma igreja inteira pedindo para ser intrépida. Para quê? Para pregar a palavra. Para ter coragem. Para ter ousadia. Para apresentar para as pessoas o plano da salvação. Eles estão pedindo isso. Notem que eles não estão pedindo uma coisa temporária. Eles não estão dobrando, Senhor, olha, amanhã eu preciso comprar umas roupas, então me ajuda que eu quero comprar umas roupas. Olha, Senhor, meu carrinho está velho, ajuda que eu possa trocar de carro. Olha, Senhor, ainda não tenho uma casa, eu não tenho uma casa, me ajuda a trocar de carro. Casa, não. Apesar que nós devemos orar para Deus, mas olha a preocupação da igreja. A preocupação da igreja está nas coisas espirituais. A preocupação da igreja na sua oração está em que Deus os encha de intrepidez para que eles apresentem a palavra de Deus para as pessoas. E nós não cresceríamos como igreja se Deus nos despertasse a isso. E nós não cresceríamos poderosamente se nós perdêssemos a nossa covardia, muitas vezes, de não ter coragem de falar sobre Jesus. E nós não cresceríamos se nós tivéssemos coragem de convidar as pessoas para virem em um culto, para participarem conosco e conhecerem o nosso Senhor. Será que não nos arde no coração o desejo, o intuito de apresentar quem é Jesus para que haja salvação? Será que não nos preocupamos como igreja de anunciar a morte do nosso Senhor e a sua ressurreição para que as almas sejam salvas? Como nós podemos, como igreja, andarmos durante toda a semana sem nenhuma preocupação de apresentar quem é Jesus Cristo? Como nós não oramos nenhuma vez pedindo para que Deus nos encha de intrepidez para falarmos para as pessoas sobre quem é Jesus? Como? E muitas vezes nós achamos que somos cristãos. Nós participamos do culto achando que é isso que Deus quer. E note que a igreja entende muito bem o que Deus quer. O que Deus quer é que o Evangelho seja pregado, o seu Filho seja apresentado e Deus seja glorificado na pessoa do seu Filho. O Espírito Santo tem prazer em abençoar a pregação e o ensino da Palavra de Deus quando nós estamos apresentando para as pessoas. Ele tem prazer, ele faz a sua igreja crescer. Mas nós, como igreja, precisamos aprender com esta igreja, a igreja primitiva, a orarmos para um Deus soberano que manda em tudo, manda em todos, mas pedimos a mesma coisa. Senhor, nos enche de intrepidez, nos dá coragem, nos dá ousadia para que eu fale, para que eu aprenda, para que eu ensine para as pessoas sobre a Tua Palavra e sobre quem é Teu Filho. É isso que nós devemos fazer. Quando vocês forem orar, meus irmãos, nas suas casas, lembrem do que você vai pedir para Deus. Pense no que você vai pedir para Deus. Hoje, depois da escola dominical, quase todas as escolas dominical, vem o senhor bêbado aqui, o senhor Boris. E ele vem quase toda a escola dominical, no final da escola ele vem bêbado, logo domingo pela manhã. Só que hoje foi algo extremamente diferente. Ele veio, aí fiquei eu e ele ali, e ele pediu um violão para tocar uma música. E eu pensei que ele não sabia tocar, ele começou a tocar muito bem. E começou a cantar muito bem. E começou a cantar uma música que ele fez para a esposa dele que morreu. E ele disse, eu não posso falar o nome dela 2 vezes que eu começo a chorar. E ele de fato começa a chorar. E começou a cantar a música que ele fez para ela. Ele disse, essa foi a última música que eu fiz, porque depois que ela morreu, eu perdi a vontade de tocar. Ele falando, eu fiz 450 músicas, ele falando, 450 músicas. E eu percebo que não é um homem qualquer, realmente um homem, mas estava ali bêbado, sentado. E é um homem que conhece o Evangelho, conhece os textos bíblicos, porque os que estavam aqui quando ele conversa sabem que ele de fato ele cita textos bíblicos. E eu tentando apresentar para ele, mas eu sei que somente quando Deus, com o seu poder agir na vida dele, é que ele pode ser transformado e abandonar essa vida de embriaguez e esse pecado da embriaguez e ser transformado.
Mas se eu não me preocupo, se nós não nos preocupamos com essas pessoas que estão ali aprisionadas pelo pecado, escravas do pecado, nós não apresentamos Jesus, como elas poderão ser salvas? Como elas poderão ser transformadas? E é por isso que a igreja está orando aqui a Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa deveria ser a oração de todo crente. Senhor, que amanhã o Senhor me dê ousadia, coragem para conversar sobre a tua palavra, falar sobre a tua palavra. Essa deveria ser a oração de todo crente. Agora, note que coisa curiosa, meus irmãos. Note que coisa curiosa. A igreja sabe muito bem aqui nessa oração, eles sabem muito bem que sem a ajuda de Deus eles não conseguem. Eles sabem muito bem que não é algo que seja nosso, porque eles dizem, Senhor, nos conceda intrepidez. Eles sabem que pela natureza humana nós somos covardes, nós somos fracos, nós somos frágeis, e eles estão buscando ao Deus que pode nos encher e dar de fato intrepidez, pode nos dar do Espírito Santo. Não foi isso que o Senhor prometeu quando disse, e recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas é pelo poder do Espírito Santo. Não vem de nós. E a igreja está entendendo muito bem isso quando ela ora, Senhor, conceda que os teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Ou seja, as ameaças das autoridades não fizeram sentido para a igreja, porque a igreja vai pegar e vai orar para que continue pregando, continue falando. As ameaças não aumentaram os guarda-costas da igreja, porque eles não tinham dinheiro para pagar os guarda-costas, como o Sérgio Moro tem, como a Polícia Federal tem. Mas fez a igreja orar e pedir ao Deus Todo-Poderoso que fizesse isso. E agora note que coisa curiosa, caminhando para o final. A igreja está se preocupando, a igreja está preocupada com a glória de Deus, com o seu reino, orando por isso para poder pregar a palavra. Pedem poder e note como eles selam a oração. Versículo 30, no finalzinho da oração, veja como eles selam, porque eles dizem assim na oração, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque as autoridades, quando questionaram Pedro e João, eles perguntaram assim, no nome de quem vocês fizeram isso? E quando a igreja ora, Senhor, que a gente continue pregando e que o Senhor confirme com poder, com milagres, com sinais, em nome do teu Filho Jesus. E Pedro tinha dito que somente o nome de Jesus Cristo é Salvador, somente Jesus é Salvador. Eles estão selando a oração, mostrando que eles não mudam aquilo que eles têm convicção do Senhor. Agora, o finalzinho é extraordinário. Eles oram na convicção de que Deus é soberano, contra as ameaças, oram, pedem intrepidez para anunciar a palavra e veja a reação de Deus. Veja a reação de Deus. Não estou dizendo aqui que Deus só age pela oração. Deus não é preso às nossas orações. Ele agiu em momentos que o seu povo não orou. Quando o seu povo não ora, Deus continua agindo. O que nós vemos aqui é um povo que está em sintonia com a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que o seu Filho seja conhecido. Que nós não silenciemos, que nós não calemos. Há uma sintonia muito aqui estreita entre a vontade da igreja, a oração da igreja e a vontade de Deus. Note que o texto diz, tendo eles orado, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eles oraram por um Deus soberano que fez a terra. E olha o Deus soberano se manifestando. Se Deus fez a terra, quem manda na terra é o Senhor. E quando eles terminam a oração, Deus faz questão de dar uma demonstração de que Ele realmente é soberano e Ele faz a terra tremer. Mas não é só a terra tremer, eles não estão pedindo, eles não oraram para que Deus fizesse a terra tremer. Eles não pedem um sinal só para ficarem olhando, como ontem eu vi um alfinete saindo da cabeça de uma mulher. Eles não pediram isso. Eles pediram intrepidez para anunciar a palavra. E Deus faz a terra tremer para mostrar a sua manifestação, para mostrar a sua presença naquele momento. E diz o texto, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Note isso. Lucas já tinha dito isso em Atos 2. Que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá eles falam em línguas. Mas o que Pedro começa a fazer logo após as línguas? Pregar. Anunciar. E onde está aqui no texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas? Onde está? Não está. E é a mesma palavra no grego usado no capítulo 2. Cheios. Eles não falam em línguas aqui, porque eles não estão orando para falar em línguas. Eles estão orando para pregarem a palavra de Deus para que as pessoas compreendam.
E o Espírito Santo, o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Testemunha a respeito de quem é o Filho. E testemunha a respeito de quem é o Filho de que maneira? Com a pregação da palavra de Deus. Para a pregação da palavra de Cristo. E note que o texto diz no finalzinho, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. O que eles pediam para Deus? Intrepidez. E diz, e com intrepidez, o que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus. Deus ouviu, atendeu e deu aquilo que a igreja pediu. Intrepidez para anunciar, para falar contra as ameaças daquelas autoridades daquela época que se levantaram contra a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Porque Cristo é o cabeça da sua igreja. Ele é a rocha principal. Ele é a pedra angular. O que eu quero dizer nessa noite, e fechar o sermão nessa noite, é dizer que nós precisamos orar da mesma forma. Deus não precisa fazer a terra tremer para que nós saibamos que Ele ouviu nossa oração. Mas certamente Deus tem prazer em que nós oremos a Ele para que Ele nos dê intrepidez, para nós anunciarmos a palavra dEle, para nós falarmos sobre quem é Jesus, para nós termos coragem mesmo diante das ameaças, mesmo diante da possibilidade do meu patrão, da minha patroa, mas ele não vai gostar, pastor, e daí? Pastor, mas ele pode me mandar embora. E você não crê no Deus poderoso que pode te dar outro serviço? Você por acaso não crê? Qual é a desculpa que nós vamos usar para não apresentar? Eu não tenho tempo. Não tem tempo? Eu não sei. Então, por que não aprende? Por que não ora para Deus para que Ele ensine, para que Ele faça crescer no entendimento, para apresentar com sabedoria para as pessoas a palavra? Por quê? Oremos então. Oremos ao Deus que ouviu aquela igreja. Nos preocupemos com as coisas espirituais, para que nós possamos crescer como igreja, como povo de Deus. Para que pessoas convertidas de fato, através da pregação do Evangelho, participem dos cultos, as quais nós estamos trabalhando para o Senhor, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é Salvador. E que nos cultos, nós tenhamos cultos onde nós cantamos e podemos observar pessoas que ouviram a pregação, que ouviram o ensino e estão glorificando agora o mesmo Senhor. Que a sua igreja cresça. Que Deus os abençoe como seu povo. E que nós possamos orar durante a semana e ver Deus de fato agindo, se manifestando em sua igreja, se manifestando em seu povo, através do poder do seu Espírito Santo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.